por que nós temos tanta dificuldade em falar não? O que acontece com nós quando nós falamos não? E o que acontece com os outros quando nós falamos não? E até mesmo para admitir essa dificuldade, as pessoas têm problemas. Porque eu fiz uma enquete de forma proposital no meu Instagram, onde eu perguntei, você tem dificuldade de falar não? E todo mundo ali, ninguém tem dificuldade nenhuma. Mas acredito que muitas dessas pessoas estão agora assistindo essa aula sobre a dificuldade de falar não. E sobre também as dificuldades de se admitir as fraquezas, mais para frente nós vamos entrar nesse mérito também. Todos nós, em algum momento, nós temos a dificuldade de falar não. E eu poderia pegar aquelas pessoas que me responderam lá e fazer alguns pedidos para elas de forma lógica, pensada antes, e mostraria para elas que elas têm sim dificuldade em falar não. Para algumas situações ela não tem. E provavelmente, quando essas pessoas responderam isso lá, que elas não têm essa dificuldade, foi pensando em uma situação só específica, elas não ampliaram a visão. A gente escuta muito sobre ampliar a consciência. O que é ampliar a consciência? Ampliar a consciência é você conseguir ver um pouco além da situação, das coisas que estão acontecendo. Novos ângulos, ampliar a visão sobre tudo o que está acontecendo em volta também. Muito se fala também sobre visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É olhar para o ser humano como um todo, não só a Simone Netter, mas sim a Simone Netter, dona da Academia Performance, a Simone Netter, filha do Nelson e da Lourdes, o sistema inteiro que envolve a Simone Netter. É assim que você tem uma compreensão maior do ser humano. E é assim que você pode perceber também as dificuldades que nós temos no dia a dia. E uma delas é falar não. Pode ser que para estranhos você tenha facilidade de falar não. Mas pode ser que para pessoas da sua família é um pouco mais difícil. Para o seu pai e para sua mãe, você tem dificuldade em falar não? Se a sua mãe pegar agora, você sentou para gravar a aula, a sua mãe falar, Simone, tem como você me levar no mercado? E falar não para ela? Será que é tão fácil assim falar não em tudo? Ah, não, eu não tenho problema nenhum com falar não, mas me manda essa aula aí que eu quero ver. Aconteceu isso, por isso que eu estou aqui falando. Então, comece a perceber sobre essas perguntas de uma forma mais ampla. Eu tenho, sim, a dificuldade de falar não em algumas situações. E, sim, elas existem, e a gente não deve simplesmente dizer, não, não existe, eu não tenho esse problema. Em alguns momentos, sim, nós temos essas questões em falar não. Agora, nos aprofundando sobre isso, eu vou começar com 2 pensamentos de Bert Hellinger sobre a questão por que é tão difícil falar não. E eu vou ler aqui para vocês o que ele fala sobre isso. Quem diz sim demais perde o próprio lugar. O que acontece com quem diz sim demais? Ele desaparece, torna-se invisível. Os outros se apoiam nele, mas ninguém o vê. E a força vem do não. A força de um ser humano não está em quantas coisas ele aceita fazer, mas a clareza com que consegue dizer, isso não é meu. Lembra na primeira aula, quando nós falamos sobre você estar no seu lugar? Quando alguém te pede algo, e você fala não, você permanece no seu lugar. Quem não assistiu essa aula, pede lá no grupo que eu vou mandar para vocês. Como que é permanecer no nosso lugar é difícil, porque as outras pessoas envolvem todos à nossa volta, envolvem situações à nossa volta. Então, falar não é permanecer no seu lugar. E para quem fala sim demais, perde o seu próprio lugar. Porque imagina que uma pessoa fica toda hora ali te pedindo favores e você tem essa dificuldade de falar não, você rapidamente acaba saindo do seu lugar. Então, Bert via o não como um portal para a força interior. Ele dizia, dizer não é libertar a alma. Só quem se liberta pode amar. O que significa isso para nós? Dentro de nós. Cada um vai ter a sua própria percepção de acordo com a sua própria história, mas imagina comigo se você começa a falar não agora.
Você não vai ser tão amado assim, mas como que ele fala, então, que você pode amar? É porque aí você pode concentrar as suas forças, energias para aquelas pessoas que realmente você ama. Quando eu sempre costumava dar esse exemplo para os meus clientes, é a mesma coisa que você tem uma caixinha de bis, tem 20 pessoas, tem 20 bis dentro de uma caixinha. Você vai lá e dá um bis para cada um sim para cada um. Tudo que essas 20 pessoas te pediram, você deu o bis para elas. Você não marcou a vida de ninguém ali. Agora, escolhe somente uma pessoa que você gosta e dá essa caixinha. É totalmente diferente. A sua bondade, o seu sim, é para essas pessoas. Mas sem sair do seu lugar. E repito, se você não assistiu a primeira aula, você precisa assistir para que você entenda o que é permanecer no seu próprio lugar. Nós vamos falar muito disso. Então, se você quer continuar me acompanhando, é muito importante que você assista a aula de qual é o meu lugar. Então, quando você diz sim para todos, o que acontece com a sua importância? Você pensa que ela aumenta, porém, ela diminui. Porque as pessoas que estão distribuindo para todo mundo não têm valor para ninguém, os outros se apoiam nela, mas não a enxergam. E eu quero que você pense agora em qual momento da sua vida que você precisava dizer sim para todos. Qual momento da sua vida que alguém te ensinou que falar não era ruim? Você se torna mal quando fala não. E sim, tem pessoas que vão ficar bravas se você falar não. Ou você acha que todo mundo vai falar, ai, que legal, nossa, ela provavelmente é uma pessoa que se cuida, que se ama. Não. Algumas pessoas vão ficar bravas com você. Mas você suporta isso? Não ser o queridinho, não ser o legalzinho, não ser o amado, não ser o interessante, que fala tudo que as pessoas querem. Aconteceu já comigo de a pessoa fazer uma consulta e perguntar sobre as questões dela e depois ficar brava. Mas é comigo que essa pessoa ficou brava? Não, não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. E se eu ficar me preocupando com o que vai acontecer lá com aquela pessoa, eu não vou fazer o meu trabalho. A pessoa tem uma questão e eu tenho algo para perguntar para ela. Se ela se assustou naquele momento, vai passar, como passou, e depois essa pessoa veio e me agradeceu. Mas eu simplesmente fiz o meu trabalho. Agora você imagina, a PNL é algo muito direto. A constelação familiar é algo muito direto e pontual. Você não dá voltinhas para falar. Imagina você ter um trabalho desse e ter dificuldade em falar a verdade, em falar o não, em falar o sim na hora certa. Você simplesmente não vai conseguir se desenvolver. Porque para você se desenvolver, você precisa ser direto e pode ser que você machuque as pessoas, que elas se assustem, mas depois passa. A verdade, ela pode ser brusca, ela pode ser pontual e muitas vezes até machucar. Mas a pessoa que recebe, ela sabe que aquilo é verdadeiro. Ela sabe que você está sendo sincero com ela. E aí, ela sim pode ter um momento dela onde tudo aquilo vem à tona, depois ela não vai ficar brava com você mais. Então, quando você diz um não, por exemplo, é a mesma coisa. A pessoa pode até na hora ficar brava com você, mas ela sabe que você está defendendo o seu próprio lugar diante dela, como amiga, como pai, como mãe, o que for, para quem você está falando esse não. Só que muitas pessoas não querem abandonar o posto de legalzinho, de pessoa legal da família, aquele que faz tudo, ou dos amigos, ou eu sou boazinha demais, Simone. Tem pessoas que falam isso para mim. Elas falam assim, Simone, eu acho que o meu problema é que eu sou muito boa. E eu faço tudo para todo mundo. Mas quando você faz tudo para todo mundo, você também ganha algo, que é se tornar importante, pelo menos na sua cabeça. Todo mundo fica te devendo favores, né? E por isso que eu falo assim, naquela aula sobre o meu lugar, é muito importante que você assista, porque ali eu mostro onde você se distancia da pessoa e como ela fica brava com você, porque você fez muito por ela.
Então você sai do seu lugar, você invade as pessoas quando você fala assim. E uma pessoa que não tem a postura para defender o seu próprio espaço, ela perde as pessoas à volta dela. Porque você imagina você casar com uma pessoa que não defende o próprio espaço dela. Uma hora ou outra, você vai invadir o espaço dela. Você está em risco o tempo inteiro de sair do seu lugar quando você se une a pessoas que não protegem o próprio lugar delas, percebe? Se você está próximo a essas pessoas, você trabalhe junto com elas para que defendam os seus lugares. E deixem claro, eu quero que você defenda o seu lugar. Pessoa que fala assim, eu não quero a briga. Se eu falar alguma coisa aqui, vai dar briga, eu não quero a briga. Se você evita o conflito, você evita a solução. Ou seja, você quer permanecer no conflito. Tem algo ali que você ainda quer. Tem gente que fala assim, Simone, eu quero ser feliz, mas não estou conseguindo. Todas as vezes que a pessoa encontra uma maneira de ser feliz, ela se sabota de várias outras. É só você perceber quantas vezes você tinha tudo para estar feliz e está ainda lá pensando no problema do seu vizinho. Está lá reclamando da política, do não sei o quê, em vez de você olhar o seu caixa se deu certo, se está bom. Você depende dos outros para as suas coisas. Você não tem o seu lugar, não tem o seu limite. Perceba o que você está fazendo com a sua própria vida. Sabe aquilo que eu falei, visão mais ampla? Também serve para que você olhe de novos ângulos. Esse daqui é um ângulo, este é outro ângulo. Todas as situações têm vários ângulos. Então, da mesma forma que você pode falar um não, e por um ângulo essa pessoa ficar brava, por outro ela pode entender você. E você não precisa lidar com isso. Comece a perceber. O conflito vem, mesmo que você diga só sim. Tem pessoas que falam, eu aceito porque senão dá briga. Não é porque senão dá briga. É porque você quer ficar ali. Você não quer evoluir. Você não quer dar o próximo passo. Eu quero, então fala não. Então fale o não. E defenda o seu espaço. Defenda aquilo que você faz. A maioria das pessoas está passando por cima de si mesmos para deixar os outros evoluírem. Eu escutei essa semana uma pessoa me dizendo assim, fulano pisou nas minhas costas, subiu e agora largou eu para trás. Mas quem deixou? Como é que foi isso? Como que isso aconteceu? Do nada ele foi, pisou nas costas, saiu. Nossa, que bonzinho, né? E agora eu quero que você imagine se você é um bonzinho. Eu não quero ser boazinho. Eu não quero. E eu sempre falo, uma vez, uma pessoa estava extrapolando o limite dela comigo. E eu falei, olha, esse é o meu limite. Se você entrar mais um pouco, você vai conhecer a Simone quando alguém ultrapassa o limite dela. E eu não recomendo. Porque da mesma forma que sou uma pessoa boa, sou ruim também. Como todos nós. Assusta. Mas e você que está me assistindo? Você é bonzinho, né? Deus o livre falar que você pode ser até perigoso. Nossa! Se fizer algo com você, você vai... né? Pessoas que acham bonito ser calmo. Nossa, aquele ali, nada, ele esquenta a cabeça. Ou ele não tem coragem de se posicionar. Nossa, aquele ali é bonzinho. Eu tenho medo de pessoas boazinhas. Tenho medo. As pessoas boazinhas cobram caro para ser boazinhas. Um preço alto. Por isso que muitas vezes as outras pessoas ficam com raiva do bonzinho. Então, se você está brigando anos para ter a sua imagem de bonzinho, falando sim para todo mundo, para se manter boazinho, cuidado. Cuidado. Você não é tão bonzinho assim quanto você pensa. E abandone essa ideia infantil. Infantil. Porque se você não fala não para as pessoas, você também não aceita quando alguém fala para você. E eu não quero aqui que você comece a ter nomes na sua cabeça. E sim que você pense no que você está fazendo com a sua própria vida e com os seus relacionamentos que são importantes para a sua vida.
Será que você aceita ou não? Você fica tranquilo? Não? Ou você começa a ficar já com raiva quando alguém fala não para você? Essa é atitude infantil. É a sua criança infantil. Quando uma pessoa que é ainda infantil, que ainda não cresceu, ela não aceita o não. Ela não aceita o não. Ela fica brava, ela chora. Não é assim que uma criança faz quando você diz não para ela? Então, observe você. Não, eu quero que você comece a ver, aquele lá que trabalha comigo é bem assim, igual a Simone falou, mas e você? Você não é assim. Você não tem nada disso daqui. Você foi lá e falou que não tem dificuldade em falar não, mas você está aqui assistindo a aula. E eu não estou falando que é errado, mas para você acordar para a vida. Acordar, nós somos seres humanos. Seja real. Que eu disse na outra aula, o que é mais atraente no ser humano? É ele ser ele mesmo. Ele ser excêntrico, no centro dele. Qual que é o seu centro? O que está aqui dentro de você? Qual que é a sua vontade? Eu fui já em muitos lugares que eu não queria ir. Eu comi muitas coisas que eu não queria comer. Eu fiz várias e várias coisas na minha vida que eu nunca quis fazer. E fiz. Não vou dizer, nossa, eu sempre falei não com facilidade. Hoje sim. Hoje, com toda certeza, esse não é um grande problema para mim. Apesar de muitas vezes eu falo não com dor. Falo não. Estou com vontade de fazer isso, mas não. Então, quando você fala, eu não tenho essa dificuldade, você tem essa dificuldade. Você só não quer olhar para ela agora. Mas você está cheio dessa dificuldade. E o único passo que vai fazer você mudar e melhorar isso é admitir que você tem essa questão. Todos nós temos. Eu não acredito em quem fala que não tem dificuldade de falar não. Eu sempre com a pessoa e dou umas 50 situações que ela teria dificuldades em falar não. Mesmo que ela fale. Comece a observar de forma mais ampla. Lá na tua casa, como que é? A gente aprende que se você fala não, você é do mal. Se você fala sim, é bonzinho, isso é muito bom. Então, esses são os nossos paradigmas que nos param de uma evolução. Que não deixa a gente evoluir, porque não falar não é um problema, é uma questão. Então, você aprende na infância que você tem que falar sim, que você tem que ser bonzinho, e isso te para depois. Porque não deixa você evoluir. E se você imaginar que existe uma escada de evolução, cada vez que você rompe um paradigma que estava na sua vida, você sobe. E você tem que deixar pessoas, lugares, situações aqui para baixo. Depois você rompe mais uma, sobe. E deixa mais pessoas e paradigmas para trás. Essa é a nossa vida. Isso que é uma evolução. Imagine várias linhas aqui, ó. Cada vez que você rompe um paradigma, você sobe uma linha dessa. Falar não é um paradigma todo dia para nós. Todo dia. Caso você não queira fazer isso, você vai ficar lá embaixo. Aí vamos supor que o seu parceiro, parceira, ele começa a crescer, evoluir, buscar uma terapia, buscar um curso, está aqui em cima, você está aqui embaixo, vai se separar. A primeira vez que eu fiz um curso com o Peter, ele perguntou, ele falou, quem aqui é casado ou tem um relacionamento? Cadê os parceiros de vocês? Onde que eles estão agora? O que eles estão fazendo? Vocês vão se separar. Vocês vão se separar, vai ficar muito longe. Ou vocês param, ou eles começam. Vai ficar longe. Vocês sabem falar sim, essa pessoa não, você invade o lugar dela, sai do seu lugar e se prejudica estando perto dessas pessoas. Se elas não querem mudar, isso não é um problema. Você se separa. Mas olhem para quem está convivendo com vocês. Preciso um alinhamento. É isso que é um alinhamento. Sabe essas linhas? Isso é um alinhamento. Estar na mesma linha. Para que você possa avançar junto.
Então, conversem com as pessoas à sua volta, conversem com seus parceiros, para que vocês tenham um alinhamento e possam crescer, evoluir e continuar juntos. Quando um casal se separa, nada mais é do que esse desequilíbrio. Essa pessoa está lá pensando em ir para cá, essa pessoa está aqui indo para cá. Aconteceu já também um caso de um casal em que ela queria ter filhos, ele não queria, não falou para ela, e aí, depois de 3, 4 anos, se separaram. E ele veio, mas eu queria ela, mas sim, mas ela não quer, ela quer ter um filho. Vocês têm que se separar. Mas o que a moral nos ensina? Não pode se separar, é até a morte. Tem que ficar juntos até a morte. E não tô falando que isso é errado. Mas chega um momento que vai ficar distante. E aí você vai ter que falar não para você mesmo e sim para os outros. São escolhas que você passa. Percebe quanto não é presente na nossa vida o tempo inteiro em tudo. Não existe pessoa que tem facilidade para falar, eu só falo não tranquilo. Não. Existem muitas e muitas e muitas situações em que é difícil. E para que você fale o não, sem magoar, não é você chegar agora e começar, não quero, não vou, não é isso. É você se posicionar no seu lugar. É você ter consciência do seu próprio lugar. É você saber que quando você fala sim, você vai desaparecer. E quando você fala não, você está protegendo o seu próprio espaço. Mas então tem que só falar não, Simone. Não é. Não é isso que eu estou falando. Mas quando esse não te protege, o sim, muitas vezes, te invade. Perceba qual o lugar que você está falando sim, que você gostaria de estar falando não. E se adapte a se posicionar. Qual que é o meu lugar nessa situação? Será que eu devo interferir ou não devo interferir? E aí vem aquela questão do casal, volta, né? Tá desigual, eu já falei para ele que eu quero essa mudança, ele não vai mudar. Aí você se posiciona, agora eu vou falar não para mim e sim para essa pessoa para poder continuar com ela, não tem problema. Isso acontece o tempo todo. Em algumas áreas da nossa vida, nós vamos ter que ceder para poder continuar com as pessoas que a gente gosta, se a gente quiser. E aí você tem que travar a sua evolução naquele ponto. Mas se aquilo for muito forte dentro de você, você não vai suportar por muito tempo. Tanto que muitas vezes o casal tenta voltar e acaba se separando novamente. E agora eu quero que você se veja como um sistema completo. Você se olhe como um sistema completo. Olhe para o seu pai, para a sua mãe, para toda a sua família. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, fique tranquilo e comece a pensar em toda a sua família. Aquela pessoa, a primeira pessoa que veio na sua cabeça é a pessoa que você tem medo de falar não. É a pessoa que você acha que se você falar não, você vai perder o amor dela. E aí você transfere isso para o seu dia a dia e fica assim bloqueado. Fica assim com essa questão. Falando sim para todo mundo e pensando nesse pai, nessa mãe, que se você falar um não, tá ferrado. Então, feche os seus olhos agora, se conecte com essa pessoa. Que ela não veio na sua cabeça à toa. E fala não para ela. Eu sei que é difícil. Talvez você vai falar, para que isso? Porque você tem dificuldade. Fala não. E fala para você mesmo, eu posso falar não e continuar sendo amado. Porque mesmo que a pessoa fique brava com você, ela não vai deixar de te amar por isso. Se você tem que falar sim a todo custo para receber amor, será que vale a pena? Perceba. Fale não. Esse é o meu lugar. Eu me defendo. E defendo o meu espaço. Existe em volta de você o seu próprio espaço. É só você ver se uma pessoa vem falar com você
e ela chega muito perto de você, ela está invadindo o seu espaço, energeticamente, fisicamente. O próximo passo dela é qual? Verbal. Ela vai invadir o seu lugar. Então, dê o espaço dela. Dê o espaço. Fala, ó, um pouquinho mais para trás. Nossa, Simone, mas isso é chato, né? Opa, você é bonzinho, né? É bonzinho, esqueci disso, né? Você vai falar isso? Não, né? Abandone essa posição de bonzinho. Mas Simone, todo mundo vai começar a falar que eu sou ruim. E daí? E daí? Para que vocês querem ficar controlando o que os outros pensam de vocês? Mesmo você fazendo tudo, as pessoas vão falar mal de você. Então, esse medo do que tem à sua volta é essa pessoa que está aí. Você está transferindo para todo mundo essa situação mal resolvida dentro de você com essa pessoa. Não fala para ela, não. Dentro de mim eu falo não. E comece a exercitar. Simone, como que eu mudo isso? Percebendo que está acontecendo de novo. Vou tentar hoje eu não consegui. Mas da próxima vez eu já sei o que eu vou falar. Eu vou falar assim, assim, e vou conseguir. Pronto. Até que você consiga e suba dentro de uma escala de evolução e crescimento pessoal. Que é aqui que está a sua prosperidade, é aqui que está a saúde. Quando você vibra abaixo, você fica doente. Porque você tem situações mal resolvidas. Dor de garganta, dor no pescoço, dor nas costas, febre, estômago ruim, pessoas que têm problemas de digestão. Por quê? Porque fica ouvindo tanto que não digeriu aquilo e não respondeu aquilo, fica com dor no estômago, não é mesmo? É assim? Vira um problema, uma questão de saúde também, a sua falta de posicionamento. Você não se posiciona, o seu corpo vai sentir. Vai dar uma dor de cabeça. Situações mal resolvidas. O que acontece com a sua cabeça? Ela vai doer. Você não vai achar a solução. Está doendo a sua cabeça. Não existe regra. Então, quando está doendo a minha cabeça, é isso. Não quer dizer que é isso. Às vezes você está se alimentando horrível e acha que é a culpa lá do meu marido que eu estou pensando. Não é isso. Mas perceba, sua garganta está doendo. Será que você não está deixando de falar coisas que você gostaria de estar falando? Está guardando, engolindo? Tudo isso são reflexos da sua falta de posicionamento, da sua falta de não para sua vida. Faça esse exercício de se perceber. Autoconhecimento nada mais é do que se conhecer. E é o que eu sugiro para você. E se você está aqui é porque você já sabe que você precisa se conhecer melhor e não ficar, isso foi, fulano é assim. Não. Você. Questões suas. Para de transferir para as pessoas aquilo que é para você. Obrigado por mais uma aula. Na semana que vem eu volto com mais conteúdos.